Nós daremos início agora a mais um culto de louvor e gratidão ao nosso Deus e um culto especial porque é o encerramento da nossa campanha de missões estaduais. Lembrando que nós estamos encerrando a campanha, mas nós continuaremos apoiando a obra missionária, nós continuaremos recebendo ofertas até o final do mês e você pode continuar orando e visitando um campo missionário também, quem sabe, e de forma integral, cumprindo o chamado do Senhor. Eu mais você na missão de avançar no cuidado em Goiás. Nesse momento nós ouviremos uma música inspirativa. Essa música que vamos cantar. Causa surpresa para muitos hoje em dia rever histórias que o tempo não levou. Como os discípulos deixaram suas redes, o seu pão, a sua vida e seguiram a Jesus. E muitos deles, certamente a maioria, não tiveram vida boa, mas trocaram por melhor. Andaram perto do Senhor, viram milagres de amor, deixaram marcas. Iguais a eles, são bem poucos hoje em dia que andam realmente perto do Senhor, que já libertos de seus vícios e pecados, vivem como perdoados, propagando a salvação. São tais pessoas que são fortes sendo fracas e por isso deixam marcas para outros como eu andarem perto do Senhor, verem milagres de amor, pisarem marcas. Quero pisar sobre essas marcas de valor, pagar o preço de alguém que se dispôs também a atender a mesma voz que hoje chama e diz: segue-me, oh. E não me importa o que eu tenha que deixar, quero levar comigo minha tão pequena fé, para repartir por onde Deus me permitir andar seu amor. Iguais a eles, são bem poucos hoje em dia que andam realmente perto do Senhor, que já libertos de seus vícios e pecados, vivem como perdoados, propagando a salvação. São tais pessoas que são fortes sendo fracas e por isso deixam marcas para outros como eu andarem perto do Senhor, verem milagres de amor, pisarem marcas. Quero pisar sobre essas marcas de valor, pagar o preço de alguém que se dispôs também a atender a mesma voz que hoje chama e diz: segue-me, oh. E não me importa o que eu
tenha que deixar. Eu quero é levar comigo minha tão pequena fé, pra repartir por onde Deus me permitir andar. Seu amor. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é bondoso, e mesmo em meio a momentos tão difíceis, nós podemos sentir a Tua presença, nós podemos sentir o Teu cuidado, Pai. Louvamos também porque o Senhor é Deus amoroso e o Senhor tem misericórdia das pessoas que estão afastadas do Senhor, das pessoas que não Te conhecem e que precisam ter suas vidas transformadas, Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem agido, o Senhor tem levantado a Tua igreja para cuidar dessas pessoas, para ir atrás do Teu povo, para ir atrás desse povo, e nós louvamos o Senhor por esse amor e por Tua fidelidade, Senhor. Nós agradecemos em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Nesse momento nós iremos fazer uma leitura bíblica que está em 2 Coríntios 9:13. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Vamos agora participar juntos com o Departamento Infantil. Oi, eu tenho uma pergunta para fazer. Oi, Florentina, que uma pergunta é? Sabe o que é? Quando Jesus estava aqui na Terra, ele andava por várias cidades levando a palavra de Deus. Sim, Quarentina, isso mesmo. Mas depois que Jesus morreu, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, o pastor, ele fica dentro da igreja. Como é que as pessoas das outras cidades vão ficar sabendo de Jesus? Que pergunta boa, Quarentina. Fiquei feliz de você estar preocupada com isso. Porque lá na minha igreja tem as tias que falam de Jesus pra gente. Mas existem pessoas que moram em outras cidades que elas nunca ouviram falar de Jesus, não é verdade? É isso mesmo. Então, como é que vai fazer se o pastor está lá na minha igreja e se Jesus não está mais aqui entre nós? É por isso que existem os missionários. O quê? Missionários. Missionários? Parece com dicionários. É, Quarentina, parece. Mas os missionários são pessoas enviadas por Deus para levarem a sua mensagem para outras pessoas. Mesmo? Sim, Quarentina. Como assim? É o seguinte, eu vou tentar te explicar. Como você falou, o mundo ele é bem grandão. Dá uma olhadinha aqui no mundo. Tá vendo? Tá vendo esse tanto de coloridinho? Sim, cada lugar deste é um país. Dentro do país tem suas cidades, os seus estados. Sim, tô entendendo. Então, cada lugarzinho desse tem um missionário? Infelizmente, nem em todos os lugares. Mas por quê? Como diz a palavra de Deus, há muitos lugares para ir, mas infelizmente os trabalhadores são poucos. Eu vou ler para você. Em Lucas 10, versículo 2, diz o seguinte: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara.
Eu acho que eu não entendi. Vou te explicar, Quarentina. Infelizmente, ainda existem muitas pessoas que não ouviram falar de Jesus. Mas existem já algumas pessoas que conhecem, sim. Mas infelizmente também, muitas dessas pessoas que conhecem a palavra de Jesus não querem compartilhar essa palavra. Como assim? Elas ouvem falar de Jesus, mas ficam só para elas. Não acredito. Mas, Quarentina, por outro lado, há aquelas pessoas que se dispõem. Elas deixam suas casas, seus familiares e vão para outras cidades para falar do amor de Jesus para pessoas que elas nunca viram. Nossa! Se cada um de nós, Quarentina, que conhecemos a palavra de Deus, falarmos no nosso ambiente de trabalho, na nossa escola, no supermercado, aonde quer que a gente esteja, Deus coloca pessoas ao nosso lado onde a gente pode aproveitar de uma conversa, de alguma oportunidade, algum acontecimento para falar do amor de Deus. E se cada pessoa falar só um pouquinho? Se cada pessoa falar, Quarentina, eu tenho certeza que a colheita dessa seara será grande, porque é isso que o Senhor Jesus quer que façamos, que a gente ajude-o a colher bastante pessoas para Ele, porque a vontade de Deus é que nós estejamos todos reunidos o adorando. Ah, então eu posso ser uma missionariazinha? Com certeza, Quarentina. Eu posso falar de Jesus pros amiguinhos da escola, da minha rua. Que foi? Eu posso falar de Jesus para minha família. Isso mesmo. Você sabia que eu tenho uma priminha que ela não sabe de Jesus? Assim, ela sabe um pouquinho, mas ela não sabe nenhuma musiquinha. E você sabe já o que você pode fazer? Eu sei. Eu posso ensinar uma musiquinha de Jesus para ela. E assim, eu vou estar sendo uma trabalhadora da seara, colhendo a minha priminha para Jesus. Isso, que bom que você entendeu. Mas eu queria saber, esses missionários que estão em outras cidades assim, o que eu posso fazer para ajudar eles? Sabe, Quarentina, uma coisa que todos nós podemos fazer e que não tem custo nenhum, mas que os sustentam aonde quer que eles estejam. O que é? É porque lá na igreja uma vez eu recebi um cofrinho para juntar umas moedinhas, sabe, para o missionário. Eu sei, eu também ganhei um cofrinho desse. Mas agora não tá tendo igreja, como eu faço para juntar? Você pode conversar com a sua mãe, com o seu papai, para ajudar um missionário. O povo de Deus muito precisa da nossa ajuda para comprar Bíblias, para construir igrejas e até mesmo para sustentar o missionário. Agora eu tô entendendo para que serve aquelas moedinhas que eu coloquei no cofrinho. É sim, Quarentina. E de uma outra forma você pode ajudar um missionário também. Qual? Porque nem sempre eu tenho moedinha. Então essa forma, Quarentina, você não vai precisar de moedinha nenhuma. Qual é? A oração. Nós temos que, sempre que formos orar, pedir para o Papai do Céu abençoar todos os missionários que estão espalhados no mundo todo, porque eles precisam da nossa oração. Eu vou orar para Deus abençoar todos os missionários e me abençoar também, porque eu quero servir na obra do Senhor. E você? Quer servir também? Para quem você vai falar de Jesus?
Vamos juntos espalhar o amor de Deus para todo mundo. É isso aí. Um grande beijo e tchau! Um beijo! Amém. Irmãos, as nossas comunicações estarão nos grupos de WhatsApp. Você pode acompanhar os informativos que a equipe de comunicação da nossa igreja tem transmitido, também o nosso pastor. Mas vamos lembrar que a nossa igreja está aberta de terça a sexta em horário comercial. Você pode procurar o irmão Carlinho, nosso zelador, se precisar de alguma coisa. E também para poder trazer o seu dízimo e a sua oferta. Lembramos também que você pode curtir e compartilhar esse vídeo para que as redes sociais entendam que esse vídeo é interessante e isso possa abençoar outras pessoas. Agora nós vamos ouvir uma música inspirativa com a nossa irmã Laís Cristina. Olá, irmãos! A música que eu quero trazer hoje se chama Corpo e Família. É uma música que eu tenho me lembrado muito, que tem falado muito ao meu coração, porque um dos grandes desafios que nós temos enfrentado é a falta da comunhão, é a saudade. E nesse tempo nós temos nos abraçado em oração, em mensagens pelo WhatsApp, mensagens de força, de carinho. E isso nos fortalece, porque nós somos um só corpo e uma só família em Cristo Jesus. Amém? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso,
do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Agora nós vamos dar um pouquinho de ênfase, né? Nós vamos dar mais uma ênfase agora à nossa campanha. E o tema da nossa campanha é Eu mais Você, na missão de avançar no cuidado em Goiás. Nós leremos juntos a divisa que vai aparecer aí na sua tela. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. João 13:35. Nós vamos ouvir sobre o projeto com ciganos e o pastor Cláudio vai contar um pouquinho pra gente sobre esse projeto. Graça e paz, irmãos. Hoje eu gostaria de estar falando de mais um projeto da Convenção Batista Goiana. Como os irmãos sabem, nós estamos em época de missões estaduais. Nós temos um desafio, nós temos um alvo, mas também nós temos projetos sendo desenvolvidos no nosso estado por missionários, talvez missionários que nós nem conhecemos, mas estão lá pregando a palavra de Deus. E hoje eu vou falar sobre o projeto Alcançar o Povo Cigano para Jesus. Este projeto ele é desenvolvido pela Convenção Batista Goiana em parceria com a Missão Amiga dos Ciganos. E ali naquele projeto, ele é dirigido pelo missionário Silmar Soares da Costa. Esse projeto fica em Caldas Novas. Esse projeto ele começou em 2015, teve início nessa data e com a necessidade de evangelizar um povo que no Brasil é um povo com outra cultura, um povo com outros costumes, mas que precisa do amor de Jesus Cristo nos seus corações, como nós, como muitas pessoas que necessitam da graça de Jesus Cristo. Então ele foi treinado exclusivamente para trabalhar ali juntamente com a sua família. Quando eu digo ali, ele está em uma cidade bem perto de nós, ele está em Caldas Novas, dando ali continuidade neste trabalho tão importante para ganhar almas para Jesus Cristo. Desde 2015 ele está ali naquela cidade, mas os primeiros frutos só foram aparecer em 2018. Para os irmãos verem que é um trabalho difícil, não é um trabalho fácil. E em 2018, de 2018 para cá, foram batizados 7 pessoas e outras 5 pessoas estão aguardando para serem batizadas. Mas ali ele desenvolve, além de pregar o Evangelho de Jesus Cristo, ele desenvolve também uma escola para criança, uma escolinha para criança, trabalho com jovens na área de esporte, estudo bíblico com eles, né, visitas aos lares, capelania hospitalar. E dentro do seu testemunho, eu pude observar que quando um cigano fica doente, quando ele é internado em um hospital, pastor Silmar, ele vai para a porta do hospital ficar orando para que Deus possa restaurar a saúde daquele cigano. E a sua atitude, a sua ação faz chegar até o conhecimento daquela pessoa. E com isso ele consegue ganhar a amizade daquela pessoa que estava doente. Então é uma estratégia que ele usa para pregar o Evangelho a aquela pessoa ou àquela família, né, daquela pessoa.
existem desafios, e os desafios são grandes. São desafios que têm que ser rompidos através de barreiras, como a cultura, as crenças, os valores, as práticas, né? São povos que necessitam do amor de Jesus Cristo, povos que têm carência de Jesus, de ouvir a palavra de Deus. São seres humanos, são criados à imagem e à semelhança de Deus. E todos os povos, tribos, línguas e nações precisam ouvir a palavra de Jesus Cristo para a salvação de suas almas. Ali naquele lugar está o pastor Silmar, a sua esposa Andréa, o seu filho Luan e o seu filho Rafael. E ele pede oração para que a igreja possa estar orando por alguns pedidos. E um dos pedidos é para que o Senhor possa curar por inteiro a enfermidade que o seu filho sofre, que o seu filho faz tratamento de leucemia, e nós precisamos estar orando por aquela criança para que o Senhor possa estar curando por total a vida daquela criança. O nome dele é Rafael. Ele também pede oração pela paz entre os povos ciganos, para que o Senhor possa colocar paz entre as famílias, pela conversão do povo cigano. E enfim, por este grande momento de pandemia que está assolando o nosso país, como também está assolando o mundo inteiro, onde muitas pessoas estão sofrendo, onde muitas pessoas estão morrendo, famílias estão sendo dizimadas por esta grande enfermidade que está no mundo todo. E eu gostaria de estar orando neste momento, não esquecendo da nossa campanha de missões estaduais, onde o nosso alvo é eu mais você na missão de avançar no cuidado em Goiás. O nosso alvo da nossa igreja é R$10.000, um alvo significativo, mas que nós precisamos alcançar. Então todos juntos nós podemos alcançar este alvo para que nós possamos enviar mais missionários ainda. Vamos orar para que o Senhor possa estar abençoando aquela família. Pai querido, neste momento, eu te agradeço, ó Deus, por estar falando deste ministério tão importante, deste desafio que é a evangelização dos povos ciganos dentro do nosso estado, ali na cidade de Caldas Novas, aonde está o pastor Silmar como missionário, como também está a sua esposa Andréa, seu filho Luan e seu filho Rafael. Nesta hora eu coloco esta família nas tuas mãos, como também coloco a vida do Rafael, seu filho, que faz tratamento de leucemia, que o Senhor possa estar curando aquela vida, possa estar restaurando a sua saúde em nome de Jesus. Toma, Senhor, cada família que faz parte, ó Deus, daquele povo, ó Deus, que necessita do amor de Jesus Cristo. Que o povo cigano seja ganho por amor a Jesus Cristo. Que eles venham se converter, venham reconhecer que só Jesus Cristo é o Salvador de suas vidas. Toma, Senhor, o nosso país nas tuas mãos, como também toma, ó Deus, o mundo inteiro nas tuas mãos, para que esta pandemia, este chamado coronavírus, possa desaparecer da face da terra, para que as famílias possam ter paz, para que as famílias possam ter tranquilidade, ó Deus, e seguir com as suas vidas. Eu te louvo por tudo, ó Deus, que o Senhor possa nos abençoar para que possamos alcançar o nossa alvo, para a honra e para a glória do teu santo nome. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, lembrando que
reforçando, né, mais uma vez, que a nossa campanha não acaba aqui, que os irmãos podem participar, os irmãos podem continuar se envolvendo. Se você deseja adotar um missionário pelo PAM, Programa de Adoção Missionária, o irmão pode procurar qualquer pessoa da equipe de missões, ou pode me procurar também, que nós iremos te ajudar a fazer isso. Você pode continuar orando pelos nossos missionários. E você também pode fazer a sua oferta. Nós estaremos recebendo as ofertas dessa campanha até o final do mês. Então, não deixe de participar, não deixe de se envolver com a obra missionária. E eu gostaria de lembrar uma coisa aqui que nós ouvimos essa semana do pastor Fernando Brandão no Encontro de Promotores de Missões. Ele disse: se você descobrisse a vacina desse coronavírus, você não ia querer compartilhar? Com certeza você iria querer compartilhar. E nós sabemos a vacina do vírus do pecado. O Departamento Infantil, alguns domingos atrás, comentou um pouquinho sobre isso. E é exatamente isso, né? Nós temos o vírus do pecado, né? E nós sabemos a vacina para esse vírus, né? Que é Jesus Cristo, que é quem nos livra da nossa morte eterna. Nós, infelizmente, passaremos algum dia pela morte física, mas nós podemos ter livramento da morte eterna. E nós temos a vacina. E será que nós temos compartilhado essa vacina? Então que os irmãos possam pensar um pouquinho sobre isso e pensar que quando nós nos envolvemos com a obra missionária, nós estamos compartilhando a vacina do vírus do pecado para que outras vidas sejam salvas. Vamos agora ter um momento de intercessão por missões com a irmã Benigna. Oremos. Querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos recebidas de Ti. Agradecemos, Senhor, pela vida de cada irmão da nossa igreja, que o Senhor tem tomado conta, tem sustentado. Ser com aqueles que estão precisando, Senhor, do Teu carinho, do Teu aconchego. Neste momento, Senhor, quero te pedir uma bênção toda especial para o pastor Flávio Alcântara e o pastor Luiz Aurélio. Oh Deus, toma conta, Senhor, dos teus servos que faz essa grande obra na Casa de Recuperação Pão e Vida. Senhor, esteja com eles, amparando, fortalecendo e sustentando eles, Senhor, porque fazem um trabalho muito delicado, e que o Senhor venha também abençoar aquelas pessoas que estão lá, Senhor, procurando um tratamento, que o Senhor seja com eles, que eles possam ter a recuperação e te servir verdadeiramente. Oh Deus, muito obrigado por este dia. Nós te agradecemos pela saúde e pelas vitórias. Agradecemos também, Senhor, até pelos problemas, porque sentimos que o Senhor está sempre conosco. Oh Deus, tenha misericórdia do teu povo. Em nome de Jesus que eu te peço, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Nesse momento, você pode fazer o seu dízimo e a sua oferta. Você pode transferir por meio de transferência bancária. A conta vai aparecer aí na sua tela. Mas você também pode fazer isso trazendo sua oferta aqui no templo durante a semana em horário comercial. Vamos ouvir agora uma música inspirativa. Você lembra quando foi que o Senhor os separou dentre todos os amigos, dentre os entes mais queridos,
Ele encheu a alma toda de paixão tão desmedida pelas almas, pelas vidas que não sabem para onde vão. Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Ó meu Senhor, responda-me, por quê? Você precisa ser obreiro aprovado e não ser acusado por ninguém. E andar como meu filho andou, e amar com o genuíno amor que eu lhe dei. Mas se me buscar na palavra, de coração na palavra, eu dou-lhe minha palavra, me achará e aprovado será. Você precisa ser Obreiro aprovado, você precisa e não ser acusado por ninguém, e andar como meu filho andou, e amar com o genuíno amor que eu lhe dei. Mas se me buscar na palavra, de coração na palavra, eu dou-lhe minha palavra, me achará e aprovado será. Amém, irmãos. Nós teremos nesse momento uma mensagem bíblica com o nosso pastor Abelardo Rodrigues. Vamos ouvir. Saúdo os amados irmãos e irmãs com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Queria agradecer pela oportunidade de estar com os irmãos nesta ocasião do encerramento da campanha de missões estaduais. Missões que é a alma do povo batista, a responsabilidade das igrejas, e que esta igreja tem se empenhado para cumprir a sua parte e ser fiel ao Senhor Jesus no mandato de pregar o Evangelho a toda criatura. Eu gostaria de convidar então os irmãos para a leitura da Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, os versículos de 6 a 13, que dizem assim: Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias, e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrardes na alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se nalgum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios
e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Que Deus abençoe esta palavra rica em nossos corações neste culto. Meus queridos irmãos e irmãs, a obra da evangelização foi delegada para as igrejas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Nós estamos chegando ao fim de uma campanha que envolve as igrejas batistas da Convenção Batista Goiana, com o propósito de realizar uma obra missionária conjunta para alcançar e fortalecer a obra das igrejas pequenas e nas cidades onde não existem ainda as igrejas batistas. Nós estamos empenhados em levar o Evangelho de Jesus Cristo para todas as partes do nosso estado. Nós estamos orando para que Deus dê forças às igrejas, para que Deus dê sabedoria aos obreiros, para que Deus dê coragem aos crentes, para que esta obra seja feita na proporção daquilo que Deus designou para as igrejas batistas realizarem. O texto que nós lemos é um texto importante porque fala de missões como Jesus a realizou. Jesus veio com ardor missionário. Jesus veio disposto a entregar a sua vida pela obra de salvação da humanidade. E Jesus empenhou-se desde o começo do seu ministério em espalhar, compartilhar, proclamar o Evangelho, que são boas novas, que ele trouxe da parte do Pai para espalhar como semente santa por todos os lugares. Este texto nos traz a sugestão de um tema muito interessante para o trabalho missionário, que diz respeito à dinâmica do trabalho missionário. O tema missões em círculo ou missões concêntricas. E o que seria este trabalho de missões realizado através de um esforço que espalhe de modo circundante a palavra de Deus? Jesus Cristo tinha ido a Nazaré. Ele entrou na sinagoga para, num dia de sábado, ensinar a palavra aos seus conterrâneos e vizinhos de Nazaré. Mas ali não foi bem recebido. Muitos colocaram em xeque a sua autoridade para ensinar. E diziam: não é este o filho do carpinteiro? Não está aqui entre nós os seus irmãos, as suas irmãs? De onde é que vem, então, esta autoridade com que ele ensina? Quem lhe concedeu a autoridade? E muitos incrédulos cercaram Jesus Cristo para precipitá-lo dali e matá-lo. Mas Jesus, ele saiu dali com tristeza no coração, mas não deixou a obra enfraquecer. Ele foi às cidades circunvizinhas para ensinar a palavra do Senhor. Ora, Jesus praticava missões em comunidades e em aldeias ao redor de Cafarnaum e do mar da Galileia. Logo no início do seu ministério, depois de deixar Nazaré, ele fixou seu ponto de apoio na cidade de Cafarnaum. Convidado por Pedro, que o hospedava, ele passou a morar então ali. E dali ele fazia a obra que o Pai
lhe havia designado. Ele percorria aldeias, cidades, o entorno do mar da Galileia, cidades para além do mar da Galileia. Enfim, Jesus praticava missões. O texto fala de missões em circunvizinhanças. Citando textualmente a palavra círculo, ou kikloi, cicló. Jesus, ele conduzia os apóstolos a andar e evangelizar em círculos por aldeias e cidades ao redor do centro de apoio missionário que era Cafarnaum e o grande lago da Galileia. Periagoi. A palavra significa andar em volta de, caminhar ou peregrinar ao redor de. Ora, era o modo como Jesus empreendia a obra missionária para alcançar os arredores da cidade de Cafarnaum, do mar da Galileia, de modo que todos os lugares que ali existissem fossem alcançados pela pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Missões é olhar em redor. É claro que ele evangelizou em outras regiões mais distantes e foi nosso modelo de missões locais, regionais e por todas as terras. O seu grande mandamento foi o de que os discípulos deveriam ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, segundo o evangelho de Marcos. Mas o modelo de missões em círculos propagadores é bem sugestivo aqui. A palavra circunvizinhança é uma palavra que sugere Jesus ao redor de onde ele estabeleceu o seu ponto de partida para alcançar todas as áreas geográficas daquele lugar. Jesus mantinha um polo, mas atendia todos os outros polos geográficos da região: norte, sul, leste, oeste. Este modelo sugeria os círculos concêntricos da evangelização. Jesus era o mestre, o líder, o Senhor, que enviava os apóstolos e os recebia de volta a partir daquele centro. Tudo girava ao redor do Senhor. Não simplesmente ao redor da cidade de Cafarnaum. Não era meramente um polo geográfico. Era um polo missionário que girava em função do Senhor Jesus Cristo. Não era apenas o centro do mar da Galileia, um centro referencial, mas sim o centro da autoridade missionária que era o Senhor Jesus. Isto está no verso 7, que nos ensina que quando ele foi rejeitado em Nazaré, ele não se deu por vencido. Pelo contrário, ele foi então para outras regiões circunvizinhas anunciar, ensinar, pregar o evangelho da salvação. Qualquer lugar geográfico pode ser um centro de evangelização de sua circunvizinhança, porque o centro de autoridade é móvel, como os carros do Senhor de Ezequiel, capítulo 1. Eles se movem em todas as direções. Esta passagem de Marcos mostra
a primeira incursão missionária do ministério dos apóstolos. Até aqui, os capítulos de 1 a 5, Jesus está dando demonstrações do seu poder, ele está mostrando aos discípulos o que é que ele veio fazer, ele está reunindo discípulos, nomeando apóstolos, visitando lugares, ressuscitando mortos, curando enfermos, libertando pessoas da escravidão do pecado e dos poderes do mal. Mas agora ele chama os seus discípulos para junto de si e toma algumas medidas missionárias. E quais foram os passos de Jesus aqui? Primeiro passo, ele chamou os 12 e os organizou em equipe. Veja, até aqui Jesus está como que demonstrando o seu poder, demonstrando por que veio, demonstrando a sua pregação, realizando a obra individualmente, praticamente como um ato de demonstração. Diríamos quase que sozinho. Mas agora ele vai envolver os seus apóstolos e vai preparar para enviá-los. Por quê? Porque a obra era grande. Porque a circunvizinhança se espalhava em círculos concêntricos, mas esses círculos, eles se expandiam até os limites da terra. Jesus queria os discípulos realizando uma obra missionária extensa. E no versículo 7, na parte A, diz que Jesus então reuniu os 12 e passou a enviá-los. Em Marcos, no capítulo 3, versículos de 13 a 19, Jesus, depois de passar uma noite em oração, ele seleciona dentre os discípulos aqueles 12 que seriam então a sua equipe. Seria então o seu grupo de frente na obra missionária. E depois de reunidos os 12 e dar a demonstração de uma formação de equipe, ele então divide o grupo de 2 em 2. O texto dá até uma sugestão de que Jesus ele enviou de 2 em 2 de tempos em tempos, ou seja, escalonadamente. Há várias razões para formar as duplas de discípulos. E aqui nós podemos enumerar algumas, que são razões bíblicas, inclusive, para que Jesus agisse daquele modo. Primeiro, o apoio mútuo. A Bíblia está repleta de exemplos de reforço mútuo na obra de Deus. Por exemplo, Moisés e Arão, Josué e Calebe, Débora e Baraque, Noemi e Rute, Davi e Jonatas, Elias e Eliseu, Jeremias e Baruque, Esdras e Neemias, Ageu e Zacarias, sem alistar aqui os exemplos do Novo Testamento. Segundo, as duplas representam um testemunho forte. 2 testemunhas indicavam, para os critérios do Antigo Testamento, a credibilidade. Deuteronômio, capítulo 17, versículo 6. Qualquer que fosse o julgamento em Israel, ele necessitava de 2 ou mais testemunhas para se estabelecer o juízo da verdade. Então, é um testemunho forte, é um testemunho corroborativo.
é um testemunho que evidencia e que estabelece a confiabilidade. Também, outro critério para Jesus separar 2 a 2 é formar os companheiros de jugo. Levai as cargas uns dos outros, ensinou o apóstolo Paulo em Gálatas 6:2. Você pode até descobrir outras razões para esta formação de duplas que Jesus aqui efetivou. Mas há outras razões, sim, e não vamos nos demorar mais nisto, mas Jesus usou da sabedoria divina para estabelecer o mínimo para a realização da obra missionária. Também, Jesus lhes concedeu autoridade. Autoridade espiritual. Como eu disse, até o capítulo 5, final do capítulo 5, Jesus deu várias demonstrações de poder e de autoridade sobre enfermidades, sobre demônios, sobre tantas coisas, sobre doenças em geral. Então, para realizar a obra missionária, aqueles apóstolos necessitavam de autoridade. Não autoridade humana, não autoridade que vem da capacidade de organizar uma obra, não a capacidade que vem da força física, não. É a autoridade do mundo espiritual. No capítulo 6, verso 7, parte C, Jesus diz: dou-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, imperfeitos ou rebeldes, os espíritos contaminados pelo mal, que são servos de Satanás. Isto é, antes de enviá-los para a obra que foi, sem dúvida, o primeiro desafio deles, Jesus amarra os poderes de Satanás e dá aos discípulos o selo da sua autoridade real. Eles iriam, como enviados de um reino celestial, oferecer salvação e paz ao coração de pessoas dominadas pelo poder de Satanás, pelo poder do pecado, escravizados pelos seus erros, pelos seus desacertos, pelos seus pecados. Esta autoridade é que gera o acesso com poder ao reino das trevas. Esta autoridade produz a paz, pacifica as almas, traz as bênçãos do Evangelho para as vidas que o recebem. Também Jesus ordenou regras de conduta para os apóstolos. Nos versículos de 8 a 11, Jesus vai fazer então as suas ordenanças e recomendações. Ordenou-lhes que não levassem para o caminho exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes, quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Ou seja, Jesus estabeleceu regras de conduta para o exercício do trabalho missionário. Esta é uma ética do apóstolo ou dos apóstolos. Uma ética para o pregador do evangelho. E mais, é a ética do próprio Jesus e do reino que Jesus veio anunciar. O que nos ensina Jesus em sua ética missionária? Primeiro,
a urgência da mensagem e a primazia da pregação. Não há outra coisa mais importante, outra coisa que venha primeiro na vida do missionário que a mensagem e a pregação do evangelho. Nenhum peso, nenhuma defesa, nenhuma riqueza deviam levar o peso da pregação. Por isso Jesus vai ordenar que nada levassem para o caminho, exceto um bordão. Não deviam levar bagagem, não deviam levar roupas extras, não deviam levar comida. Ora, a única bagagem seria a pregação da palavra de Deus. Seriam pobres das preocupações do mundo, ricos da provisão celestial. Podiam levar um cajado apenas. E por que um cajado? O cajado servia de apoio para as caminhadas, como o bordão de Moisés, que o apoiava tanto na sua subida ao Monte Sinai, quanto na sua peregrinação pelo deserto. Ou o bordão de Arão, que floresceu. O Salmo 23 diz que o cajado do Senhor é consolo e paz. O bordão, ou o cajado, era para lembrarem do chamado, da vocação, da missão, do ministério de que foram encarregados. Em Números 18, de 1 a 7, vemos ali como que o bordão, o cajado de Arão, ele foi eleito dentre todas as outras varas de Israel, as outras 11 tribos, para ser ele e sua família os cuidadores do tabernáculo. E a vara de Arão, o bordão de Arão, o cajado de Arão, foi o único a florescer e ficou como testemunho do seu sacerdócio na arca do testemunho. Este é o relacionamento, este é o vínculo que Jesus estava fazendo entre aquilo que ele disse, a exceção que ele fez, que os apóstolos poderiam levar, que era o bordão, o vínculo disto com o sacerdócio do Antigo Testamento. Segundo a natureza da obra missionária, é a paz entre o homem e Deus. Veja que ética. A ética da paz. A paz era a mensagem. E em Isaías, no capítulo 52, versículo 7, ali está escrito: quão formosos sobre as colinas são as sandálias ou os pés dos que anunciam as boas novas do Senhor para Jerusalém, que dão boas notícias. Então, os apóstolos seriam aqueles que levariam as boas notícias de Deus para a circunvizinhança. Eles gerariam um impacto de paz, de bênção em toda a circunvizinhança. Deviam usar também uma única túnica. Isso indica que deveriam, segundo Henry, comentarista do século XIX da Palavra de Deus, isso indicaria, junto com a urgência, a pressa de ir anunciar a palavra e voltar antes do inverno. Ou seja, eles não deveriam levar roupas pensando que a missão duraria até o inverno. Eles deveriam pregar o evangelho com rapidez para logo voltarem para junto de Jesus e relatarem as suas experiências. O evangelho é um evangelho que deve ser pregado de modo apressado. Não há tempo a perder. Devemos aproveitar as oportunidades. Devemos estar nas mãos de Deus
para realizarmos a obra missionária. Esta ética de Jesus recomenda ainda a simplicidade e a prudência na obra da pregação em cada lugar. Versículo 10, Jesus diz que quando eles entrarem ou entrassem em uma casa e fossem recebidos em alguma casa, eles deveriam ficar ali até completar a tarefa naquele lugar. Ou seja, eles deviam agir de forma discreta, a comunidade deveria ser atingida de forma simples, com prudência. O evangelho não é um show, é uma aula. Jesus ensinava e os apóstolos deveriam, então, mostrar a obra missionária de forma discreta, prudente, simples, sem estar de casa em casa, sem buscar vantagens pessoais, mas mostrando o poder de Deus em cada ato, em cada ação, em cada pregação. Esta ética de Jesus para o missionário envolvia também um quarto elemento. O evangelho, ele é escolha e juízo. Ora, Jesus diz aos discípulos que se eles entrassem num lugar e não fossem ali bem recebidos, eles deveriam deixar aquele lugar pacificamente. Quando saíssem dali, deveriam bater a poeira das sandálias em testemunho contra os ouvintes da palavra. A rejeição é uma escolha que deve ser respeitada. Ninguém deve ser forçado ao arrependimento. A mensagem que eles foram pregando era a mensagem do arrependimento. Então deveria ser algo voluntário, que movesse a alma e que o coração se expressasse diante da pregação. Também, se for rejeitado, não deve revidar ou agir com vingança. Saia. Bata a poeira dos pés. Ou seja, deixe o juízo deles com Deus. Deus vai julgar todos aqueles que rejeitarem o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, dada esta síntese da ética missionária, então nós vemos agora os discípulos saindo para pregar. Versículos de 12 a 13, lemos então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependessem. Ao povo que se arrependesse. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Então, logo, Jesus concluiu sua orientação, eles saíram. De 2 em 2, ao seu tempo e para o lugar destinado. Eles saíram enviados por Jesus. Não é declarado aqui qual a direção cada dupla tomou ou seguiu. Tomaram 6 direções e foram ao povo da circunvizinhança, os circunvizinhos, pregando, chamando ao arrependimento. Então, eles seguiam o exemplo de João Batista, que veio pelo deserto pregando o arrependimento. Eles obedeciam às orientações e aos mandamentos de Jesus. A obra missionária era feita com um conjunto de ações. E este conjunto de ações envolvia a pregação, o ensino, a exortação, o anúncio das promessas, o atendimento espiritual e a libertação dos oprimidos, atendimento de cura e de consolo, tudo isso em números extraordinários. Muitos, muitos, muitos. Era o relatório que eles trouxeram e os frutos que eles apresentaram ao Senhor Jesus Cristo no seu retorno. O arrependimento, ele gerava mudanças profundas nas vidas.
O que eles pregavam era a metanoia, ou seja, a mudança de pensamento e de coração. Esta mudança que levava a alma a ter uma disposição positiva para com a palavra de Deus. O que eles anunciavam era a conversão. O Evangelho é a proclamação da conversão. Se não houver mudança no coração, se as pessoas não sentirem a presença do poder de Deus em suas vidas para transformar o seu interior, para mudar a sua conduta de vida, para mudar a sua visão de mundo, para levá-las a um modelo de vida, de prosperidade espiritual, então o Evangelho não fará diferença. Missões é então isto. Missões é a formação de círculos concêntricos que se movem. Somos nós, meus queridos irmãos e irmãs, a partir de Cristo Jesus, que formamos estes círculos da graça e da pregação do Evangelho que se espalham ao redor. Jesus visitava as aldeias circunvizinhas para ensinar. Missões regionais é nosso movimento também para alcançar 360 graus de cidades vizinhas com o Evangelho da paz e salvação de Cristo Jesus. Participe da obra missionária. Seja você mesmo alguém que se coloca nas mãos de Jesus para ser um instrumento da pregação do Evangelho. Vamos espalhar, vamos dar início ao nosso círculo concêntrico, de cajado na mão, sandália nos pés, anunciando as boas novas de Deus para os homens. E aqui fica o desafio. Deixe Jesus fazer de sua vida um impacto na sua circunvizinhança. Que a sua vida possa produzir círculos, ondas concêntricas de influência evangélica, de obra libertadora, de paz que se espalha, de bênção que se espalha por todos os lados onde você for. Neste encerramento, portanto, de missões regionais, que aqui são realizadas por Jesus com o trabalho das duplas de apóstolos que vão por todas as regiões circunvizinhas de Cafarnaum, do Mar da Galileia, de todas aquelas cidades e aldeias regionais, nos dando então um exemplo contundente de que missões regionais estava também no coração de Jesus. Façamos a obra, que as igrejas batistas se ajuntem em amor, com dedicação, com celeridade, para alcançarmos bairros, cidades, pequenas comunidades, situações que existem ao nosso redor e que necessitam da mensagem verdadeira do Evangelho de Jesus Cristo. Unamos as forças. Façamos missões. Obedeçamos ao mandado do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe os agentes missionários desta igreja, que possamos cumprir com fidelidade ao ID do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a Igreja Batista Jardim das Esmeraldas. Tenham todos a paz do Senhor Jesus Cristo em seus corações. Amém. Amém. Nesse momento nós vamos ouvir uma música inspirativa. Vamos ouvir, vamos participar.
Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória. Da minha fé, glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Bendito seja o Senhor, bendito seja o teu nome, Senhor. Santo amado Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado por tudo que Tu tens oferecido a nós, ó Pai,
Obrigado pela nossa existência, pela nossa graça, pela nossa salvação, Senhor Deus, acima de tudo. Venho em nome do Senhor Jesus, Pai, pedir para que interceda para as pessoas que estão enlutadas, para as pessoas que testaram positivo no Covid, Senhor Deus, pela Igreja Batista Jardim das Esmeraldas, para o projeto de missões Goiás, Senhor Deus, que seja abençoado e abençoador para outras pessoas, ó Deus. Senhor Pai Todo-Poderoso, e seja também intercedendo aquelas pessoas que passam por dificuldades hoje, perdendo seus empregos, seus ganhos, ó Pai, pelo Brasil como um todo, Senhor Deus, que possa, Senhor Deus, estar sempre agindo da melhor maneira possível, ó Pai. Esteja colaborando, Senhor Deus, esteja trabalhando no coração de cada um dos enlutados dessa igreja, Senhor Deus. A irmã Maria Emília, o irmão Tavares, Senhor Deus, a irmã Helenice, ó Pai. Esteja também, ó Pai, auxiliando e agindo na cura do Covid, da irmã Zilda e do pastor Samuel e sua família, ó Pai. Que seja, Senhor Deus, atuando na vida de cada um desses, ó Pai. Ó Pai Todo-Poderoso Deus, esteja abençoando o projeto de missões Goiás, Senhor Deus, que seja multiplicador e abençoador e na sua multiforme graça, Pai. Agradecemos tudo que tens feito a nós e toda a nossa vida, em todas as nossas trajetórias, Senhor Deus. Muito obrigado, agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém, irmãos. Nós estamos encerrando o nosso culto. Que os irmãos possam ter uma semana abençoada. E nós...